Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao O Meu Play. Semana passada eu não consegui me fazer presente aqui no canal, pessoal. Quando eu sumo, você já sabe por quê, né? Normalmente, ou é porque eu estou envolvida com a gravação de algum projeto, ou eu acho que eu nunca havia comentado sobre isso anteriormente, mas agora vocês sabem que existe um segundo motivo também, que é o excesso de atendimentos. Então, nem vou reclamar, né? Porque a gente não reclama de trabalho, mas semana passada, até retrasada, também foi surreal nesse quesito, então eu não consegui me fazer presente, pessoal. Então, peço perdão aí a ausência. Nessa semana, dependendo de como for a movimentação da minha agenda, eu vou tentar abrir uma brechinha para colocar mais um vídeo para vocês ainda nessa semana para compensar a minha ausência aí desses últimos dias. Mas eu tenho certeza que alunos do meu aulão Depressão e Homeopatia não sentiram tanta minha falta assim, porque eu disponibilizei para vocês finalmente os 2 casos clínicos que eu prometi que seriam sorteados dentre as centenas que me foram enviadas. Então, casos clínicos que, graças a Deus, né, eu recebi muito feedback dos alunos no tocante ao quanto aqueles casos foram úteis na questão de que agora vocês tiveram uma percepção mais concreta, né? Sou eu ali com a mão na massa, mostrando para vocês como eu conduziria aqueles casos, como principalmente eu conduziria as perguntas ao doente. Então vocês tiveram ali uma noção em primeira mão do que seria uma toma de caso à la homeopatia, como seria a toma de caso ideal dentro de um contexto homeopático. Essa eu sabia já há algum tempo que era a insegurança de muitos que inclusive estão começando agora a se aventurar na seara dos métodos contemporâneos, especialmente, que aqui no Brasil ainda é muito novidade de certa forma, o raciocínio de Schouten, Shankarama, Gelavori e tantos outros homeopatas contemporâneos eminentes que buscam pelo núcleo do adoecimento do doente, não se deixam vislumbrar ali pelas consequências desse núcleo, tal como é a abordagem da homeopatia clássica, que é efetiva também, pessoal, mas o grande diferencial, tal como eu já enfatizei muitas vezes a vocês, é que não vamos resolver a raiz do problema, muito provavelmente, se a gente não utiliza um raciocínio que busque por esse cerne, por esse núcleo do fractal, pelo miolinho da flor, como eu sempre costumo dizer. Se a gente só tira as pétalas dessa flor, se a gente só retira os galhos da árvore, logo a gente vai perceber que novos galhos crescerão, porque a gente não resolveu ali o cerne da questão. Então essa é a busca dos contemporâneos, mas eu sabia, e dado o feedback de muitos, que a maioria tinha alguma hesitação, tinha alguma insegurança em relação a como conduzir o caso dentro desses moldes. Então, naquelas aulas extras, eu tenho certeza que provavelmente vocês já tiveram uma noção mais concreta acerca de quais são as perguntas mais adequadas a se direcionar ao doente. Se eu estou buscando por esse cerne, vocês percebem que as perguntas são bem diferentes. Então aproveitem, pessoal, os 2 casos clínicos, a análise dos 2 já segue disponível para quem adquiriu o aulão lá no portal das aulas. Então, pessoal, hoje, tal como prometido, a gente vai recomeçar a explorar o organon. Eu, como disse a vocês, eu não vou obedecer a ordem aqui segundo a qual os parágrafos foram redigidos. Ocasionalmente pode ser que a gente siga alguma sequência, mas eu vou, ora voltar para parágrafos sobre os quais a gente já falou, ora eu vou pular, vou saltar quase lá para o final do organon, mas eu vou me ater àqueles parágrafos de onde nós podemos tirar muitos ensinamentos, ou seja, aquela fruta que promete muito sumo. Nós vamos nos ater a esses parágrafos de onde a gente pode não apenas extrair muito conhecimento, mas também muita confusão. Então tem alguns parágrafos que são vítimas aí de controvérsias, más interpretações, então esses aí serão o nosso alvo também. Esse aqui eu já falei sobre ele indiretamente e diretamente também em várias ocasiões, na minha comunidade de estudos, em conversas particulares com alguns alunos. Nós vamos falar hoje sobre o parágrafo 4, pessoal, e todas as implicações dele. Quer dizer, o máximo possível, né, que nos for suportável aqui nessa videoaula do YouTube. A gente não vai esgotar esse assunto, pessoal, porque esse parágrafo em questão é um daqueles que
mereceria um curso, para que a gente esgote todas as possibilidades de interpretação dele, todas as implicações dele, apesar dele ser muito pequeno. Eu vou colocar ele aí, tal como eu procedi anteriormente, eu vou colocar ele aí na tela para vocês e vou ler, porque é bem curtinho, pessoal, não vai enfastiar vocês, segurem as pontas aí, respirem fundo, que é coisa rápida. Parágrafo muito curto, mas de onde a gente pode tirar grandes ensinamentos, igual vocês mesmos vão concluir no decorrer dessa videoaula. Então, parágrafo 4, pessoal... uma coisa importante, antes da gente se debruçar sobre ele, eu uso esse organon aqui, ó, do Dr. Marcello Pustiglione. Eu prefiro, se vocês tiverem de optar ainda por um organon, se vocês já têm um, mas querem substituir, pessoal, eu recomendo que vocês substituam por um organon que seja comentado por um médico. Por que eu acho interessante? E o Marcello Pustiglione é um médico, então é um médico comentando os parágrafos do organon que foram redigidos por Hahnemann, que era um médico também, pessoal. Por que eu acho mais interessante vocês adquirirem um organon que seja comentado por um médico? Porque, veja, nós temos um intérprete perfeito. O que normalmente é um intérprete perfeito? É aquele sujeito que ele consegue transitar entre os dois mundos. Então nós temos um médico homeopata, ou seja, ele consegue transitar, o Dr. Marcello, que é o comentarista aqui dos parágrafos no caso, ele é um médico, ou seja, ele está familiarizado com as terminologias do cenário médico, do métier médico, e, em estando ele familiarizado com essas terminologias, ele consegue traduzir com muito mais propriedade para o público leigo, para os homeopatas não médicos, já que ele também, em sendo homeopata, domina o linguajar homeopático. Então, o médico, pessoal, é o intérprete perfeito do organon, dito de outro modo, porque ele vai saber destrinchar para a gente com mais propriedade alguns termos aqui que podem soar relativamente obtusos, obscuros para a gente que não é formado na área médica. Então, isso eu considero um pré-requisito fundamental para que a gente consiga tirar um bom proveito do organon. Tem um organon que é comentado por James Tyler Kent também, que eu recomendo, super recomendo esse não é bem um organon, é basicamente um livro respaldado no organon. Recomendo que adquiram, que é muito interessante, traz as colocações hiper, mega, ultra magistrais do nosso amado homeopata James Tyler Kent. No meu entendimento, Kent até hoje, pessoal, o autor do melhor repertório homeopático. Para quem é homeopata clássico e pretende continuar trilhando a seara da homeopatia clássica e está em dúvida acerca de qual é o melhor repertório, principalmente se você tem a intenção de se aprofundar mais no âmbito psíquico do doente, eu recomendo o repertório de Kent, sem pestanejar. Até hoje eu considero o repertório dele o melhor de todos, de longe. Mas enfim, pessoal, então, dito isso, nós vamos nos debruçar aqui sobre, primeiramente, a leitura do parágrafo 4, então vou ficar olhando para baixo um pouquinho aqui para ler rapidinho para vocês. Nesse caso aqui, desse organon do Dr. Marcello Pustiglione, vocês vão perceber que quando o autor traz as notas dele, elas normalmente estão entre parênteses, então isso facilita muito o nosso discernimento acerca do que Hahnemann disse e o que é contribuição do comentarista aqui, que no caso é o Dr. Marcello. Então vamos lá, pessoal, qual que é o título? Todo parágrafo do organon tem um título, vocês já devem estar familiarizados com isso. Homeopatas, pelo amor de Deus, já falei isso várias vezes, pessoal, vocês têm que ler o organon todo dia. Vocês têm que ler o organon todo dia, pelo amor de Deus, principalmente a 6ª edição, tá joia? As anteriores, até que não faz muita diferença você ler ou não, para o seu cotidiano clínico não vai fazer tanta diferença, pessoal, a menos que você queira um aprofundamento, a menos que você queira se aprofundar em todo o caminhar do raciocínio, a evolução do raciocínio de Hahnemann. Mas esse aqui, se você atua como homeopata até então, esse aqui você tem que dominar, pessoal, a 6ª edição. Não tem para onde correr. A maioria das respostas que você busca estão aqui de uma forma ou de outra, como você vai acabar concluindo no decorrer da nossa jornada juntos aqui em algum momento. Enfim, o título desse em particular é o 4. Veja bem, parágrafo 4 diz o seguinte para a gente: habilidades e competência do médico nas ações preventivas. A gente pode tomar médicos aqui como sinônimo de curador, terapeuta, homeopata. Segue. Então vamos lá, agora a gente vai entrar no conteúdo do parágrafo propriamente. Será também um conservador da saúde. Atenção aos termos, pessoal.
a gente está falando de um excelente escritor, diga-se de passagem, que é Hahnemann, que foi Hahnemann no caso. E um bom escritor, por que é tão importante que a gente tenha contato com obras de bons escritores, pessoas que escrevem bem? Porque elas não escolhem as palavras aleatoriamente. Cada uma tem uma razão de ser, cada uma tem um determinado peso, tem uma intencionalidade. Então veja, vou repetir. Dito isso, vou repetir aqui. Será tomado um conservador da saúde, ou seja, eu vou ser considerada aquela pessoa que preserva a saúde humana se conhecer as causas que a perturbam. Olha só, eu serei um conservador, meio óbvio, né? Se eu conhecer as causas que perturbam essa saúde, originando as doenças. E, outro critério, souber afastá-las das pessoas sadias. Ou seja, pessoal, aqui Hahnemann está chamando a atenção do curador para outro papel que ele deve desempenhar além do papel de curador propriamente dito. Então veja, se você tinha dúvidas se você ia seguir esse caminho ou não, eu tenho certeza que até o final desse vídeo aqui, você terá decidido, pessoal, até o final desse dia que seja, né, que é o que eu ia dizendo, não sei que hora você está assistindo isso aqui, mas não vai passar de hoje. Até o final do dia de hoje você vai bater um martelo, vou me tornar um homeopata ou vou desistir desse negócio de uma vez por todas. Porque veja, o que Hahnemann está dizendo aqui, pessoal, é que não basta ser homeopata, já é um negócio difícil pra caramba. Eu costumo dizer que é um ofício mais oneroso em termos de necessidade de estudo que a própria medicina alopática. Pessoal, digo isso sem medo de errar, sem exagero. Vocês sabem bem do que eu estou falando. Quem é homeopata comprometido sabe bem que a gente tem que estudar todo dia, não tem para onde correr. E muito todo santo dia. Então veja, a gente já sabia disso. Só que não basta a gente se tornar um sujeito competente para curar o doente. E mais, dentro desse conceito de cura tem vários outros embutidos. A gente nem está falando disso ainda, né? Mas veja, não basta eu me tornar uma pessoa competente no tratamento de doenças. Ou seja, não basta ser uma boa homeopata. Eu preciso também reconhecer o que desestabiliza um indivíduo saudável. Ou seja, eu preciso promover saúde também. E é engraçado, pessoal, que veja, isso aqui, Hahnemann como ele era médico, ele estava direcionando isso aqui para os médicos da época dele. Imagina o que ele diria para os médicos da época de hoje. Claro, pessoal, há muitas exceções, tem muitos médicos que estão correndo o máximo possível da seara de indicação arbitrária, compulsória de remédios. Tem muitos médicos conscientes, mas infelizmente não é a maioria. A gente não tem aí uma maioria de doutores Laí Ribeiro, Samuel Dalilache. Recomendo que visitem com frequência o canal do Dr. Samuel. Eu considero ele o Dr. Laí Ribeiro jovem. Tantos outros médicos têm feito um trabalho de conscientização excelente aqui no YouTube, Dr. Dayan Siebra e tantos outros que eu tenho certeza que vocês conhecem. Então tem muitos médicos que já estão conscientes da importância do papel que eles exercem ou deveriam exercer. Tem muitos médicos sensíveis a esse chamado, que é um chamado, pessoal, eu considero quase sacerdotal, o chamado aqui, a vocação do médico, a vocação do terapeuta, por que não dizer também. Então veja, tem muitos que têm essa sensibilidade, mas não é o caso da maioria, pessoal. A maioria, a gente sabe como é que é, aquele tratamento impessoal e eu nem olho para sua cara e já te passo aqui uma receita de 2 metros, de um tanto de remédio que você tomar, você não sabe nem até quando, possivelmente ali pro resto da vida, ou então, pior, né? A lista só tende a aumentar cada vez mais, que aí você vai ter que tomar em breve um remédio para combater o efeito colateral daquele outro, e depois mais outro para compensar os malefícios, as iatrogenias daquele outro, e vai virando aquela bola de neve com que muitos já estão familiarizados. Como eu falei, pessoal, pelo amor de Deus, não vamos com mimimi, não. Eu admito que há muitas exceções, mas são exceções. Infelizmente, o atendimento médico, na maioria dos casos, é isso aqui que eu estou falando. Então, veja, não há uma promoção da saúde. Poucos médicos assumem essa responsabilidade, esse dever, no fim das contas, de conscientizar os indivíduos acerca do que os pode estar adoecendo. Como, por exemplo, a falta de uma vitamina, como, por exemplo, a reeducação alimentar, como, por exemplo, a atividade física. Agora, pessoal, imagina, o médico, no caso, ele está relativamente perdoado porque a seara de atuação da alopatia, pessoal, ela gira em torno do âmbito sintomático. A gente sabe como funciona o modus operandi alopático. Então, a ideia é
é te trazer um diagnóstico no fim das contas. Eu detectei, vi exame, está com colesterol alto, vou te indicar alguma classe aqui dos remédios das estatinas. Então, há um modus operandi mais ou menos padrão ali. Mas, veja bem, no caso aqui do homeopata, pessoal, a gente sabe que a proposta vai muito além. Sim, igual eu falei no vídeo anterior, que eu lancei há 2 semanas atrás, né, se eu não me engano. Sim, devemos levar em consideração o diagnóstico? Devemos. O médico leva maximamente, às vezes única, exclusivamente, em consideração o diagnóstico. Mas nós homeopatas, em se tratando de exercer a homeopatia idealmente, nós não devemos nos contentar com o diagnóstico, porque a gente entende que o diagnóstico é só um pontinho do iceberg, como eu costumo dizer. É um indício ínfimo do quão desequilibrado o indivíduo está. Então aquilo é o que eu consigo ver, o que eu consigo tocar do desequilíbrio. Mas o desequilíbrio, ele está se operando não apenas no âmbito físico, que é aquela parte tangível do problema, mas ele está trazendo repercussões mais ou menos perceptíveis na esfera emocional, na esfera mental. Então veja, pessoal, se é essa a abordagem do homeopata, é uma abordagem integrativa, então olha como a tarefa é mais pesada ainda para a gente, porque veja, eu preciso conhecer não apenas ferramentas que vão combater os desequilíbrios, plural aqui, né? Propositalmente que eu estou utilizando esse termo plural, porque veja, eu vou ter que saber me debruçar sobre a causa de todos aqueles desequilíbrios que eu estou testemunhando ali, aquele doente que está buscando auxílio nas minhas ferramentas. Então preciso levar em consideração que ele está doente física, ele está doente emocionalmente, ele está doente a nível de inconsciente, provavelmente está doente a nível espiritual também. Então, em todas as suas instâncias, eu preciso saber reconhecer o desequilíbrio em cada uma dessas dimensões e não apenas. Eu preciso reconhecer o que pode precipitar esse tipo de fenômeno em pessoas sadias. Então eu preciso, pessoal, olha só como a coisa é complexa, muito mais complexa no nosso caso, em relação ao médico, porque no caso do médico ele entende que, segundo a visão dele, a visão segmentada da medicina alopática. Há alguns médicos, por conta própria, né, extra-alopaticamente, eles buscam por outras abordagens para, de certa forma, complementar o raciocínio segmentado, mas o modus operandi alopático segue essa linha. Eu entendo que não, esse colesterol elevado aqui abarca a corrente sanguínea do indivíduo, isso aqui no máximo envolve o sistema endócrino, pronto e acabou. Eu não levo em consideração que a mente pode estar com algum tipo de desequilíbrio, o indivíduo ele pode estar precisando de assistência psicológica, isso eu não levo em conta. Mas veja, se o intuito aqui, se é um médico mais sensível e ele tem diante de si um paciente ali com colesterol mais elevado, como ele promove a saúde levando em consideração ocorrências desse tipo? Ele passa a conscientizar as pessoas acerca da importância de uma boa alimentação. O médico ele vai identificar como fator causal daquele colesterol elevado algum elemento material também, que é a alimentação, provavelmente. A alimentação, a necessidade de um suplemento. É o máximo onde ele chega normalmente, se ele continua utilizando a visão alopática. Então ele detecta o problema, como eu posso prevenir que esse problema continue acontecendo? Bom, isso tem a ver normalmente com desordens da alimentação. Então vou chamar a atenção das pessoas saudáveis para a importância de se alimentar bem para não chegar nesse ponto. Agora, no nosso caso, como homeopata, a gente entende que sim, provavelmente tem alguma necessidade de reorganizar a alimentação? Sim, mas o problema é que nós, enquanto homeopatas, não enxergamos que só há um desequilíbrio na corrente sanguínea, no sistema endócrino. Há um desequilíbrio em todos os demais sistemas, porque um desequilíbrio nunca, diante do raciocínio homeopático, pode ser abordado localmente, e sim pelo viés integrativo. Então, eu entendo que não há, consequentemente, algum problema na esfera emocional que está gerando isso aqui, que está por trás disso. Existe algum problema na esfera mental que deve estar por trás disso, sem dúvida alguma. Então, eu preciso promover a saúde em todos esses níveis. Eu preciso promover a saúde a nível biológico. Eu preciso ser capaz de promover a saúde a nível afetivo. Eu preciso saber promover a saúde, a estabilidade a nível simbólico, a nível espiritual, a nível intelectual, em todas as dimensões do ser humano. Que eu entendo que quando há um desequilíbrio,
todas essas dimensões são afetadas. Então a minha missão enquanto homeopata não se restringe a simplesmente entre aspas, a indicar um si mínimo que seja compatível com toda aquela desordem. Eu preciso ser capaz de afastar, diminuir a probabilidade de pessoas saudáveis serem acometidas pela mesma natureza de desordens. Toda classe, pessoal, de terapeutas integrativos, holísticos, como que ele não gosta muito de usar esse termo, que ele soa a superstição, o misticismo, e um dos papéis que eu busco desempenhar aqui no canal é despir a homeopatia de qualquer carga de misticismo, de superstição. Então eu evito esses termos propositalmente, até porque isso até atrapalha a nossa compreensão mais racional acerca do modus operandi homeopático, que obedece a um sistema que racionalmente pode ser alcançado. Então, por isso e outros tantos motivos eu evito essa terminologia, mas é uma terminologia que, pedagogicamente falando, atende aqui ao nosso propósito, que é definir o escopo de ação da homeopatia. Você entende que a homeopatia não se restringe ao âmbito fisiológico, ela entende que aquilo que eu posso tocar, aquele diagnóstico que os exames detectaram, é só a pontinha do problema. O problema é muito mais embaixo, né, como se costuma dizer. Então eu tenho que conhecer em profundidade o que é uma instância emocional adoecida. Eu preciso conhecer em profundidade o que é uma instância mental adoecida, o que é um inconsciente adoecido, um inconsciente sulcado por traumas com série de condicionamentos perniciosos. Eu preciso saber o que é isso. Porque se eu conheço o que é isso, pessoal, eu consigo automaticamente afastar isso de pessoas sadias. Então você percebe que é uma missão mais pesada, é uma missão que vai nos exigir muito, porque eu preciso exercitar ao máximo a minha empatia, pessoal, eu preciso me interessar ao máximo pelo tempo que eu estou vivendo, eu preciso me interessar ao máximo pelas pessoas com quem eu converso. Isso é muito comum, pessoas mais das gerações passadas terem um certo anacronismo. O anacronismo, pessoal, basicamente é aquele tipo de discurso: na minha época era assim, mas isso aqui eu nem sei o que é isso, nem sei o que essa meninada está falando, nem sei o que essa garotada gosta hoje em dia, não consigo entender. Então veja, o que isso demonstra? Uma falta de empatia. Dito de outro modo, pessoal, em última instância ou em primeira instância, como queira, isso aqui denota uma falta de amorosidade mesmo. O exercício enquanto terapeutas nos exige o máximo de empatia e o máximo de amorosidade, que a gente precisa se interessar pela pessoa que está diante da gente ao máximo, com o máximo de profundidade. Então, pessoal, é parte do nosso trabalho também, e esse parágrafo está batendo nessa tecla, é uma parte do nosso trabalho a gente conhecer o contexto cultural que a gente está. O imaginário do homem contemporâneo é permeado por ideologias, maximamente, como a gente percebe. Que ideologias são essas? Que efeito essas ideologias têm sobre o psiquismo dos indivíduos? Que efeito tem sobre seus comportamentos? Que efeito tem sobre suas inclinações de todo tipo? Filmes. Como é que estão os filmes? Eu estou familiarizada com filmografia contemporânea, eu sei o que está passando no Netflix, eu tenho uma ideia do que a meninada está assistindo. Letícia, mas eu não me interesso em criatura, mas já deixou de ser sobre você há muito tempo. A partir do momento que você decide ser terapeuta, você decide se interessar maximamente pelas pessoas. Então você tem que conhecer as fontes de que essas pessoas que você atende ou vai atender bebem. Então eu não gosto de videogame, mas tem que saber o que a garotada está jogando. Eu tenho que saber o conteúdo ali do que elas estão acessando, que está assistindo. Eu tenho que saber que tipo de influência as crianças recebem na escola, que modelo de educação elas têm acesso, está sendo imposto sobre elas em função da escola que elas frequentam, como os pais pretendem formá-la, que tipo de formação os pais estão concedendo àquela criança, ou às vezes sequer há um projeto de formação humana que a família direciona àquela criança. Então, eu tenho, pessoal, que me debruçar sobre todas essas variáveis, porque, no fim das contas, eu posso encontrar muitas pistas nessa análise antropológica, cultural, como queira, porque no fim das contas é disso que se trata, disso e muito mais que se trata. Eu preciso saber o quanto disso tem adoecido o ser humano.
de maneira que eu possa conscientizar as pessoas que eu estou acompanhando, de maneira que eu possa mostrá-las algo melhor, de repente. Não, fulano, esse conteúdo que você está assistindo aí não dá, você continuar assistindo esse tipo de coisa, filme de terror, de zumbi sem parar, isso não vai te fazer bem. Aí você explica, você tem propriedade para explicar, para falar sobre o fenômeno, porque você conhece a coisa, você já interpenetrou o universo do doente. Então, automaticamente, existe uma receptividade maior ao aconselhamento que você está trazendo. Por que tantos pais, às vezes, abrem um abismo de comunicação com seus filhos, principalmente quando eles são mais velhos? Exatamente por um conflito geracional, pessoal. Os pais deixam de se interessar pelos filhos e vice-versa também. Existe uma falta mútua ali de compreensão, mas o fato é que, veja, existe um abismo ali que foi aberto em função da falta de empatia. Isso não pode acontecer no nosso caso enquanto terapeutas. Então, para a gente saber aconselhar uma pessoa acerca de persuadi-la, né? Como é que a gente persuade alguém, dissuade alguém em relação a, claramente, um mau hábito que a gente está observando que aquela pessoa está conduzindo. A gente sabe que é questão de tempo para aquela pessoa adoecer, porque ela está consumindo aquele tipo de conteúdo, que ela está jogando aquele tipo de jogo, está acessando pornografia, erotização precoce de criança, tanta coisa que a gente vê hoje em dia, pessoal, que a gente tem certeza que vai trazer um mau fruto, mas a gente tem que entender a fundo esses processos. Por que isso traz uma consequência ruim? Existe uma intenção por trás disso, existe uma engenharia social por trás disso, eu tenho um domínio sobre os elementos que fazem parte dessa engenharia social. Pessoal, tudo isso é o nosso trabalho. Então, nós devemos nos instalar maximamente na nossa realidade, maximamente no nosso tempo. A gente precisa saber o que está acontecendo e a gente precisa ser capaz de falar sobre o que está acontecendo. E mais, tem outro detalhe, não apenas a gente precisa nos munir, se munir desse conhecimento multidisciplinar, multifacetado, mas ao mesmo tempo a gente não pode ter qualquer tipo de fixação, que é o que infelizmente a gente percebeu muito nesses últimos episódios aí envolvendo polarizações políticas, pessoas que não conseguem se comunicar com indivíduos que têm um posicionamento contrário. Eu espero que você, enquanto terapeuta, não seja a pessoa a sustentar esse tipo de radicalismo, senão você está no ofício errado, você não deveria estar trabalhando com isso, você não consegue tolerar uma pessoa que tem um ponto de vista diferente do seu, inclusive em relação à política. Então, nós somos observadores, nós não julgamos, nós não categorizamos as pessoas, acima de tudo, liberdade e preconceitos, que é o que Hahnemann preconiza no organon inteiro, basicamente, pessoal. Utiliza com frequência esse termo preconceito, da necessidade do homeopata se despir de qualquer tipo de preconceito. Você simplesmente adota aquela postura de observador e pronto, e coleta dados, coleta a percepção do doente acerca da circunstância de vida dele. Mas, pessoal, devemos observar muito a circunstância em que estamos, o momento que estamos vivendo, porque há claramente alguns elementos que fazem parte da nossa realidade hoje que a adoecem, que de fato, e a experiência tem mostrado isso pra gente, de fato rendem maus frutos. O resultado de certas ações, de certas tendências é sempre ruim. Então a gente precisa conhecer os caminhos que levam aos maus frutos. E aí, para isso, a gente precisa ainda se munir de outro conhecimento, que é o conhecimento profundo acerca da natureza humana, para que a gente possa afastar de indivíduos sadios o desequilíbrio, de maneira a conservar-lhes a saúde. A gente precisa conhecer esse indivíduo, a substância desse indivíduo cuja saúde desejamos preservar. O que é o ser humano? Um terapeuta, principalmente o homeopata, ele precisa ser capaz de responder isso, pessoal, em poucos termos de preferência. Ele precisa ser capaz de definir a natureza humana. Porque se você não consegue definir o seu objeto de trabalho, pessoal, você vai cuidar de um doente, você vai cuidar de uma pessoa, em todas as suas instâncias, né? Ou seja, a pretensão aqui é bem ambiciosa. Então eu vou cuidar do sujeito em todas as suas instâncias. Eu sei como é que esse maquinário funciona, eu sei de fato do que essa pessoa precisa para que ela se torne plena. Isso está aqui no parágrafo. O parágrafo diz implicitamente que você precisa conhecer o seu objeto de trabalho. As ferramentas, primeiro, você precisa dominar suas ferramentas de trabalho, mas você precisa conhecer também o objeto para o qual ali você vai utilizar aquelas ferramentas, que é o doente.
E principalmente você precisa conhecer não apenas o doente, mas a pessoa saudável, para que você possa afastar também da pessoa saudável todos os elementos que, de certa forma, convergiram naquele indivíduo doente para adoecê-lo. Então, veja bem, maximamente, acima de tudo, a gente precisa ser capaz de conhecer o que é o ser humano. Porque se a gente conhece a substância humana, automaticamente a gente já consegue chegar a muitas conclusões acerca do que ela precisa. O que ela precisa para manter a plenitude, para manter sua felicidade, para manter a sua qualidade de vida no seu mais alto grau. O ser humano, pessoal, ele não pode ser apreendido igual o... Por que isso é tão importante? Vamos pensar aqui no caso do... Eu sempre uso o exemplo do violino, né? Mas não vou pegar o exemplo do violino não, porque toda hora eu dou esse exemplo, né? Então vamos pegar aqui um livro, né? Um livro que seja qualquer livro, pessoal. Vamos supor que eu tenha uma determinada intenção. A minha intenção é boa, né? Pelo amor de Deus, eu espero que você, enquanto terapeuta, tenha as melhores intenções do mundo com o seu paciente. Então, pessoal, você tem uma intenção, em princípio, boa com esse livro aqui. Você quer conservá-lo. Beleza, a intenção é boa. Agora veja bem, eu tenho que conhecer a fundo a natureza desse livro aqui para que eu possa me utilizar de um meio bom para conservá-lo. Ou seja, a intenção é boa, eu quero conservá-lo e ele conservado é a finalidade atendida. Mas se eu lanço mão de um meio ruim para empreender essa conservação, eu não vou conservar o livro, ele vai ser destruído, né? Uma das consequências possíveis. Então, bom, como é que eu uso dos melhores meios possíveis para garantir a boa preservação desse livro? Eu tenho que conhecer o livro, eu tenho que saber que ele é feito de papel. Então, dito de outro modo, se ele é feito de folha de papel, eu sei que eu não posso conservá-lo numa caixa d'água. Aí vai você com essa ideia, né? Vamos pegar um exemplo aqui bem extremo, pessoal. Espero que isso não tenha passado pela sua cabeça em algum momento, mas você decide que vai conservar esse livro aqui numa caixa d'água. A intenção é boa, olha só, a intenção é boa. É por isso que aquele ditado sempre fala pra gente, né? De boas intenções o inferno tá cheio. E é verdade, pessoal, porque não basta ter boa intenção para ser bom. Então veja bem, a minha intenção é preservar o livro, a intenção muito boa, mas o meio foi ruim. E eu destruí o livro porque eu lancei mão de um meio ruim para atender um objetivo em princípio bom, que era a conservação do livro. Então veja, a importância de você conhecer a natureza do objeto para que você possa trabalhar com ele, para que a sua influência possa ser boa sobre ele. Ou seja, para que você consiga curar o doente, ou para que você consiga afastar de pessoas sadias a possibilidade delas adoecerem. Então você precisa conhecer primeiramente o objeto, isso aqui é uma coisa óbvia. Mas acima de tudo, pessoal, só para simplificar, para o homeopata isso não é mistério, mas como isso faz parte de um certo paradigma cultural em que estamos imersos, é bom que isso seja reforçado. O ser humano ele é composto, no mínimo, por duas instâncias, uma instância material e uma instância imaterial. Então a homeopatia o tempo todo trabalha com essa premissa, ela só funciona por causa disso. Pessoal, o fato da homeopatia funcionar já abre para a gente essa certeza no nosso peito de que não é de fato o mundo imaterial existe, pelo menos uma dimensão imaterial existe, isso a gente pode ter certeza, porque senão esse negócio não ia funcionar. Então é emocionante, inclusive, por isso que a gente tem uma constatação prática dessa interpenetração entre essas duas instâncias, material e imaterial. Então você precisa abordar o sujeito sobre essas duas perspectivas. Existe uma contraparte material, tangível, efêmera, passageira, nosso corpo perece, essa certeza a gente já nasce com ela, né? Iremos a óbito em algum momento, vamos encontrar a morte em algum momento, mas nós temos também uma contraparte imortal, somos feitos de uma outra contraparte aqui, que seria a nossa faceta espiritual, e ela não vai perecer, porque a partir do momento que eu existo, que eu posso considerar que não sou um ente que existo, eu estou aqui instalado nesse mundo, nunca mais vou deixar de existir. Então é importante que a gente avalie essas duas dimensões do ser humano para que a gente entenda o que é bom de fato para uma pessoa. O que é bom para uma pessoa leva em consideração a sua satisfação material, a satisfação do corpo, a sua satisfação sensorial. Mas veja, existe uma contraparte da minha constituição que não vai perecer, existe uma contraparte imortal. Então veja, não faz muito mais sentido levar em consideração
o que vai me trazer uma repercussão espiritual, não faz muito mais sentido levar mais em consideração aquilo que vai afetar a minha contraparte imaterial, levando em consideração que é justamente essa contraparte que não me deixa, é essa contraparte que nunca vai deixar de ser. Então veja, tudo isso, todas essas conclusões a que a gente chega, ela parte a partir da análise do objeto, o objeto ser humano. Eu entendo, a partir dessa análise da substância dele, do que ele precisa. Então eu sei que é necessário para mantê-lo preservado, para mantê-lo saudável, ou seja, para afastar a doença de pessoas sadias. Eu preciso conhecer, me debruçar sobre os elementos que claramente desestabilizam um doente. É por isso, pessoal, que tem muitos clientes meus me assistindo, eu tenho certeza disso. E vocês sabem bem que os meus atendimentos são longos. Eu converso muito com as pessoas que eu atendo, exatamente por essa consciência. Eu sei que o medicamento homeopático, ele vai agir em grande medida ali, porque a gente viu, né, a homeopatia é uma terapia integrativa, então vai agir curativamente em todas as instâncias do ser, desde as mais densas até as mais profundas. Mas o fato é que existem algumas condutas que adoecem. Por exemplo, vamos pensar em coisa básica, pessoal. Quem é cliente meu sabe que eu sempre cobro. Fulano engordou e emagreceu. Fulano está fazendo atividade física. Fulano, como é que está seu sono? Sempre pergunto de sono para as pessoas que eu acompanho. Fulano, e alimentação? Eu bato muito nessa tecla. E as minhas sessões são longas, pessoal, também pelo seguinte, porque muito do meu trabalho gira em torno de um processo de amadurecimento, gira em torno de processo de ajuste comportamental. Por quê? Porque quando você toma um simílimo, quando você toma um medicamento homeopático, pessoal, venhamos e convenhamos, a homeopatia, ela vai te trazer uma harmonização que será sentida em todas as instâncias do seu ser, ainda mais dependendo da dinamização que você estiver utilizando, você vai sentir essa atuação de forma mais ou menos profunda, nessas instâncias mais sutis da sua constituição. Mas o fato, pessoal, é que existem algumas melhorias que o ser humano pode empreender, que elas têm íntima relação com a virtude. A virtude, ela não nós não conseguimos adquiri-las, pessoal, de uma forma passiva. Então, pelo amor de Deus, quando você toma um simílimo, você não vai preencher todas as suas lacunas a nível intelectual. Eu falei da esfera intelectiva, ela é uma esfera que precisa ser estabilizada no ser humano para que ele se sinta bem. Existem determinados acometimentos, adoecimentos que têm raiz na esfera intelectiva, que tem íntima relação com a vida intelectual, às vezes ausente da pessoa. A pessoa não tem vida intelectual e por isso mesmo ela está adoecendo. Muitas pessoas, pelo fato de não terem uma vida espiritual fecunda, estão doentes por essa ausência. Então, como a homeopatia vai agir em casos assim, pessoal? A homeopatia, claro, ela não vai colocar várias verdades na sua cabeça para resolver o problema, a doença na sua esfera intelectual. Tem dó, né, pessoal? Acho que não preciso nem me aprofundar muito nisso. Você não vai se tornar um Einstein, você pode ser aquela pessoa que busca por grandes verdades. Você está doente porque você precisa de certas verdades, certas percepções. A homeopatia, quando você faz uso do seu simílimo, a homeopatia, claro, criatura, que não vai colocar essas verdades na sua cabeça. Quando você tem alguma doença de natureza espiritual, geralmente isso tem a ver também com a necessidade de buscar algo. Quando você está adoecido pelo fato de você precisar de uma estabilização simbólica, porque nós podemos adoecer por baixa compreensão simbólica de nós mesmos também, isso é perfeitamente possível, a homeopatia também não vai te dar essa autopercepção a nível simbólico. São coisas que você vai ter que correr atrás. Por isso as minhas sessões são longas, que eu chamo a atenção das pessoas que eu acompanho para todas essas mudanças comportamentais que elas precisam empreender, de repente, para encontrar uma determinada resposta, que elas podem encontrar na literatura, na filmografia, elas podem encontrar, de repente, comprando um curso específico. Então, e aí, você, homeopata, você é capaz de direcionar o doente nesse sentido? Você é capaz de detectar que, não, ele está vivendo um determinado dilema, que ele está imaturo. Às vezes a gente tem que ajudar a pessoa a amadurecer mesmo. Às vezes ela não foi bem educada no sentido de ter um caminho, uma jornada clara de amadurecimento. Muitas vezes a pessoa está ali com a mente infantilizada, que é com o que a gente mais se depara hoje em dia.
Então, se a gente nota que a pessoa está ali, que a pessoa está vivendo corpo de adulto, vivendo dilemas infantis, nós, enquanto terapeutas, devemos ser capazes de detectar que a pessoa ainda não saiu dessa camada infantil, a gente deve concedê-la, ajudá-la, pelo menos, a buscar por ferramentas que a tirem dali. Então, veja, há muitos desequilíbrios que são causados por problemas no ajuste comportamental. Então, por isso, esse esclarecimento, esse trabalho extra-homeopático é tão importante, pessoal. E aí eu ia dizendo sobre problemas na esfera intelectual, problemas na esfera simbólica e espiritual. É igual eu falei, não adianta, se eu estou com um problema de natureza intelectual, eu não vou tomar um medicamento e as verdades que eu estou buscando, que eu estou precisando me deparar, que elas vão brotar na minha cabeça, mas o que acontece, a homeopatia ela é tão perfeita na atuação dela, pessoal, realmente a divina arte de curar, principalmente se você for muito sensível e você está utilizando uma dinamização mais alta, você vai perceber isso. Quanto mais alta, mais essa percepção em particular, ela costuma ficar cristalina para a gente, porque as dinamizações mais altas, de fato, elas atingem instâncias mais profundas do seu ser. Então, veja bem, quando você utiliza um simílimo, ele vai te trazer, eu sempre falo isso, pessoal, eu sempre bato nessa tecla, abre-se para você uma janela de percepções. Quantas vezes eu já não vi relatos de pessoas que utilizaram um simílimo e disseram, comecei a ter vontade de tocar piano, deu vontade de dançar, nossa, me deu vontade de comer isso, deu vontade de parar de comer aquele alimento que eu estava comendo, nossa, deu vontade de viajar. Isso, o que é isso? São vias que se abrem diante da sua percepção. Você deve percorrer essas vias, porque ao percorrer essas vias, se o medicamento te trouxe uma vontade de dançar, quando você começa a dançar, você pode se deparar com aquela verdade de que a sua vida intelectual necessitava. É quando você dá vazão ao impulso que o medicamento trouxe, é que você tem acesso àquilo que você precisava saber, ou a nível espiritual que seja. Você tomou o medicamento, entre aspas, brotou na sua cabeça que não, eu preciso viajar. Eu acho que a minha vida está muito parada, eu acho que faz tempo que eu não renovo o meu capital social, preciso conhecer gente nova, eu preciso participar de um evento diferente. A homeopatia ela provocou essa coceirinha. Você dá vazão àquele impulso, alguma coisa acontece na sua vida que você encontra, de repente, o amor da sua vida, você encontra uma grande oportunidade de emprego, você encontra aquele lampejo de um insight espiritual que a sua instância espiritual precisava. Então, a homeopatia, no tocante àqueles aspectos que você conquista ativamente, é claro, a homeopatia ela não vai fazer a coisa por você, mas ela vai tornar a percepção do que precisa ser feito mais clara. Então, é nesse sentido que ela age. Então, amarrando tudo, pessoal, dominem matérias médicas. Entendam cada vez mais como a homeopatia funciona, como vocês chegam a indicações cada vez mais assertivas, mas acima de tudo, entendam o que adoece. Entendam comportamentos, hábitos perniciosos que subtraem a saúde das pessoas saudáveis, o que torna as pessoas saudáveis menos saudáveis, o que às vezes tem um elemento externo que está tornando o doente mais doente ainda. A alimentação nunca é demais falar sobre alimentação. O pessoal tem certos hábitos que, às vezes, é uma coisa miraculosa. A pessoa corrige ali uma bobeirinha na alimentação, vira outra. Se você desinflama o seu organismo, você, mulher que sofre com TPM, variações terríveis de humor na TPM, experimenta, criatura de Deus, tirar o açúcar da sua vida, experimenta diminuir o carboidrato da sua vida para ver se a próxima TPM não vai ser muito mais light, se você sentir TPM. Então, por isso, pessoal, acima de tudo, em tempos onde o óbvio precisa ser dito e dito várias vezes, a gente precisa falar que a grama é verde várias vezes, então a gente não pode temer a redundância de forma alguma, a gente tem que ser incisivo em relação a determinados aspectos e a gente está enfrentando a gente está sendo, na verdade, bombardeado por várias influências que são antagônicas à nossa natureza. Várias influências que não levam em consideração a nossa substância. Se a gente fosse um livro, não leva em consideração que nós somos feitos de uma capa, de uma contracapa que tem páginas feitas de papel. Nós recebemos influências que são incompatíveis na sua totalidade com a sua natureza, com a nossa natureza, no caso.
Então a gente vê muito isso, para citar um exemplo concreto aí para vocês, na nossa educação hoje em dia. Nós somos basicamente postos numa instituição, a gente fica lá por anos para quê? Para aprender uma profissão. Mas a gente sai de lá normalmente analfabeto de alma, sai de lá sem qualquer formação de caráter, sem qualquer nível de autopercepção. Ou seja, nós recebemos na maior parte da vida, às vezes uma formação amputada, uma formação que não leva em consideração a nossa natureza. Então nós, enquanto terapeuta, a gente precisa ter um olhar muito agudo para detectar essas influências que são antagônicas àquilo que de fato a gente necessita. As influências que de fato elas vão causar um efeito pernicioso na formação humana. Ou a gente vai falando de um indivíduo mais velho, alguma influência que vai corromper a sua natureza a nível mais essencial. Então a gente precisa sacar isso. Onde é que está isso no nosso contexto cultural? Onde é que está isso na mídia? Onde é que está isso nos filmes? Onde é que está isso no conteúdo do YouTube que a criançada e os jovens acessam sem parar? Qual é o meu nível de conhecimento em relação a essas coisas que os meus pacientes ou potenciais pacientes acessam? Então veja, pessoal, a nossa missão ela é muito maior do que a gente pressupunha anteriormente. Eu espero que essa videoaula tenha trazido essa luz a vocês e esse sentido de dever, esse sentido de urgência em relação à seriedade da nossa missão. Pessoal, um forte abraço, muito obrigada por terem me acompanhado mais uma vez até aqui e até a próxima. E na próxima aula a gente vai retomar o estudo de nossas matérias médicas. Já adianto, a gente vai falar sobre Phytolacca decandra, um medicamento que costuma ser muito lembrado de novo pelo um dos diagnósticos que ele trata, que é o câncer de mama. Mas lá a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o que está por trás das mamas acometidas por tumores da mulher Phytolacca. Até lá, pessoal!